Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre cultura e outras coisinhas mais, tá? É, Hoje vamos falar de cinema novamente, tá? Eu hoje tive a oportunidade, né, de ver a sessão dos classiquíssimos lá do Estação NetGave, uma coisa que eu não fazia desde meados de fevereiro, né? Finalmente eu pude assistir, né, aos classiquíssimos lá do NetGave. Eu vou poder ver essa semana e a próxima, tá? E hoje eu quero falar de um filme espanhol, gente, de 1973, tá? Chamado Espírito da Colmeia, tá certo? É um filme, vou dar spoilers aqui, tá? Mas o filme já tem 51 anos, acho que eu posso, né, dar spoiler sobre esse filme, né? Mas o que que fala esse filme? Esse filme ele fala de uma vila, de uma comunidade, de uma pequena cidadezinha no interior da Espanha, ali em meados da década de 40, ali mais ou menos no calor da Segunda Guerra Mundial, tá? E é uma cidadezinha de interior muito prosaica, muito provinciana, aquela coisa toda, né? E existe, né, uma minúscula sala improvisada de cinema, onde volta e meia chega, né, de algum outro lugar, né, latas de filme, para a comunidade poder assistir os filmes, né? E um belo dia chega o Frankenstein, né? Aquele primeiro filme do Boris Karloff, lá da década de 30, né, que fala sobre o Frankenstein, né? E duas menininhas que vivem nessa aldeia, duas irmãs, a Ana e a Isabel, né? Elas acabam assistindo esse filme, tá? E elas ficam muito impressionadas com o que aconteceu, né? E a Isabel, que é uma irmã mais velha, ela fica, né, dizendo que tudo que acontece no cinema é mentira, que o Frankenstein não morreu coisa nenhuma e que ele vive em espírito numa casa abandonada que tem um poço do lado, né? E aí a Ana, que é menorzinha, ela começa a ficar muito obcecada com aquilo, né? E ela fica rondando essa casa na esperança de ver esse espírito, né? Na esperança de ver essa figura do Frankenstein. É um filme, gente, muito prosaico, é um filme muito simples, tá? É um filme que tem uma ação muito lenta, as coisas demoram muito para acontecer, né? A gente vai ver situações ali também paralelas, né? O pai é um apicultor, né? Daí o filme Espírito da Colmeia, né? Que fica lá escrevendo artigos sobre abelhas, né? Acho que a mãe das meninas também, ela está escrevendo uma carta, acho que para algum parente que estava na guerra. Confesso a vocês que essa parte do filme acabei não pegando muito, tá? Mas a coisa se centra mais na Ana, né? Que é uma menina muito pequenininha, muito bonitinha, né? Que fica ali atrás do Frankenstein o tempo todo, né? Desse suposto espírito de Frankenstein, né? Até que um dia acontece uma coisa ali que é uma espécie de ponto de virada no filme. O filme estava num ritmo bem lento, numa cadência muito lenta, até que um cara armado, né, desce do trem, né, e se esconde na casa. E a Ana descobre esse cara, que ela está indo lá toda hora, né, e leva comida para ele, leva um casaco para ele se proteger do frio, leva um relógio, coisa e tal. Só que ele era, vamos dizer assim, o inimigo ali da situação na guerra. Ele acaba sendo metralhado e morto, né? E aí o pai vai descobrir, né, que estava o casaco dele lá com o cara morto e o relógio, né? E vai começar a desconfiar da Ana. E aí ele vai atrás da Ana e vê que a Ana volta na casa, né? E só vê muito sangue na casa, entendeu? Tipo assim, ela acaba percebendo que aconteceu alguma coisa de muito grave, né, com esse cara que ela ficava ali levando coisas, né, para amparar ele, coisa e tal. E a garota sai correndo e some, né? E aí, né, a gente vai ter uma situação do filme onde ela justamente vai estar na beira de um lago, de um rio ali, né? E o Frankenstein vai aparecer assim como no filme do Boris Karloff, que a gente se lembra que o Boris Karloff ele encontra uma menina, né? Na beira de um rio, né? A menina fica jogando florzinhas na superfície do rio ali, na água, né? E essas florzinhas ficam boiando, né? E quando acaba as florzinhas que o Frankenstein também está jogando, ele joga a menina e a menina acaba morrendo afogada, né? E aí ela acaba vendo, né? Tem essa visão desse Frankenstein, né, que aparece ali, né, que é o próprio ator que faz o pai dela, né, que está lá totalmente maquiado de Frankenstein, né,
E a garota meio que tem um trauma e ela é encontrada desacordada perto de uma ruína, coisa e tal. E o filme termina com ela se recuperando, dizendo que é a Ana, coisa e tal. Quer dizer, é um filme muito simples, é um filme de cadência muito lenta, tá? É um filme que as coisas não avançam muito, tá certo? Mas é interessante você perceber que tem partes do filme que são completamente sem diálogo nenhum e você tem longas sequências onde você não vê diálogo nenhum, né? E você vê praticamente uma linguagem meio que de cinema mudo ali acontecendo, né? É bem interessante perceber isso. Por exemplo, ela não vai trocar uma palavra, entendeu? Com esse fugitivo, né? Que se escondeu na casa onde a suposta alma do Frankenstein vive, né? E aí a gente vai ver que eles só vão se comunicar através de gestos mesmo, né? Uma coisa não tanto uma pantomima exagerada como era na época do cinema mudo, mas você sente ali uma herança da linguagem do cinema mudo nesse filme, né? Além desse ritmo de cadência bem lenta também do filme, onde as coisas demoravam muito para acontecer. E o que vai ser, vamos dizer assim, esse ponto assim de ruptura do filme, né, desse ritmo extremamente lento, vai ser a situação desse fugitivo, vai ser o encontro da menina com esse fugitivo, que ela vai acabar levando ali como se fosse, né, de uma certa forma, a alma do Frankenstein ali, ou a figura do Frankenstein, né, e ela vai perceber depois que que esse Frankenstein vai acabar morrendo, né, e o que vai fazer com que ela fuja, porque ela ficou muito impressionada com as mortes do filme. A irmã falou que era uma mentira, que o espírito dele não rondava por aí. E quando ela vê a casa toda ensanguentada, ela percebe que o Frankenstein da imaginação dela morreu e ela acaba fugindo. E depois, de noite, sozinha, né, no meio do mato, na beira de um lago, ela tem a visão do Frankenstein se encontrando com ela, né? E ela acaba ficando traumatizada com isso, né? Mas no final do filme você vê que tem um arremedo de recuperação, porque ela levanta, ela fala, eu sou a Ana, eu sou isso, eu sou aquilo, como se ela já estivesse se recuperando, né? Do violento trauma que ela tinha sofrido, né? Que o próprio médico também que tratou ela tinha assinalado. Então é um filme que a princípio, tá, gente, não tem muita coisa para você falar desse filme, tá? Mas ainda assim você tem essa questão da linguagem do cinema mudo, você tem essa questão da idealização no Frankenstein, né, que essa menininha faz, né, dele como alma, né, e que ela fica obcecada por essa figura do Frankenstein, né, da coisa também do filme, do amor ao cinema também, que é interessante de você ver. O próprio público, né, que assistiu o filme do Frankenstein, né, você tem closes assim, né, das pessoas assistindo o filme, que também é uma coisa bem legal no filme, né. E é mais ou menos isso que eu tenho para falar, gente. É um filme interessante, confesso a vocês que eu não tinha a menor ideia da existência desse filme. É aquilo que a gente fala, né, que eu costumo falar aqui, né, que o cinema é uma arte meio que infinita, né, que volta e meia aparece alguma coisa que você nunca nem ouviu falar, né. E esse filme aí, né, é um caso desses, tá? Confesso a vocês que eu desconhecia completamente esse filme, ajudou, né? A saída da TH me ajudou a aumentar um pouquinho mais a minha cultura cinematográfica e mencionar esse filme aqui para vocês, né? Caso vocês não conheçam também. Deve ter gente aí que conhece, né? Mas eu particularmente não tinha a menor ideia da existência desse filme, tá? E do diretor desse filme também. Tá certo, gente. Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não me lembro do nome do diretor do filme, tá? Vocês procurem lá no IMDb, por favor. É Victor alguma coisa, desculpem, mas eu realmente não. Estou muito ruim para guardar nome de filme. Eu cheguei a ver na minha stalkeadazinha lá no Google antes de falar um pouquinho sobre o filme, mas confesso a vocês que eu não consegui guardar o nome do diretor agora. Mas dei uma olhadinha lá. Então, vida longa e próspera para todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, meu canal do YouTube é o Carlos Eduardo Luzi Rezende. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.